Até onde deve ir nossa capacidade de tolerar ou acolher o outro? Sabemos que, quando vivemos em sociedade, temos que desenvolver a empatia em estar com o outro, em se colocar no outro, ou em se colocar no lugar do outro. Por quê? O termo cidadão é dizer pessoa da cidade. Não é à toa que as duas palavras cidadão e cidade têm praticamente a mesma raiz epistemológica ou de origem. Ou seja, também, política é um assunto que tem na mesma raiz de cidade, ou política quer dizer o quê? Assuntos da cidade. Mas antes de aprofundar no assunto mais aqui, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje aqui eu vou abordar sobre tolerância religiosa. Mas como assim? O que é tolerância religiosa? Por que devemos debater este assunto? Alguns filósofos vão dizer que o homem é um animal político. Esses dias eu estava pensando, não sei se é errado eu falar, mas o homem é um animal religioso que se torna político. Como assim? Uma pessoa religiosa que se torna político. Então, a condição religiosa do homem vem muitas vezes primeiro do que a condição política. No debate do dia a dia, a gente muitas vezes estamos nos relacionando com pessoas que têm uma divergência de pensamento ou uma divergência de religião. Se você vivesse em um país que tinha uma hegemonia de uma religião predominante, você não ia debater sobre intolerância religiosa, porque sua religião é predominante, então não tem por que você falar sobre esse assunto. Se você tivesse sua tribo e vivesse no meio da floresta, você não ia ter a preocupação em debater sobre a religião, porque o modo religioso da sua tribo é o predominante e não tem por que você debater isso, porque não tem um outro para fazer um contraste, para você saber que não existe apenas a sua religião. Então, neste momento, dentro da sociedade de hoje, a sociedade brasileira, alguns indícios aí mostram que nós estamos passando por uma transformação. Com o fim do período colonial ou com o Brasil dependente de Portugal e também com o fim também do Estado confessional, passando para ser um Estado laico, mesmo lá no primeiro parágrafo da Constituição brasileira, mostra um nome, em nome de Deus, a gente mostra lá que os deputados, os governantes estão fundando uma Constituição, mesmo dizendo Estado laico, mas ainda fundamentam Deus ali por trás, mostramos que nós estamos passando por uma transição. O Estado deixou de ser confessional. Do artigo 5 da Constituição brasileira, mostra que toda pessoa tem o direito à crença e a culto, tem essa liberdade de exercer isto. Ou seja, dentro do artigo ou do direito penal do artigo 208, tem uma pena entre 1 ano a 3 anos em multa para quem tem intolerância religiosa ou desrespeita algum templo religioso. Então, existem leis e direitos penais para apaziguar, para averiguar ou para fazer prevalecer uma relação entre membros de uma sociedade que muitas vezes se divergem em questões religiosas. Por quê? Tem que ter essa tolerância. Na etimologia da palavra tolerância, ela vem da mesma raiz de acolher, ser suporte e aceitar o outro. Como assim? Acolher, ser suporte e aceitar o outro. Tolerar, você aceitar o outro como ele se apresenta. Em algumas discussões, a gente pode dizer até que momento a gente pode tolerar a tolerância. Então a sociedade ela vai garantir alguns direitos humanos. Em 1948, quando foi colocada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, foi uma declaração de que toda pessoa humana tem direito à sua religião, à liberdade, a culto. Por quê?
Com as duas guerras mundiais, com os regimes socialistas pelo mundo, passou a haver uma intolerância ao direito do outro individual. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, ela também teve um pouco para inspirar a Constituição Brasileira, em 1988. Na Constituição Brasileira já é uma Constituição pegando que a pessoa tem que ter uma livre iniciativa de crença, de culto na sociedade. Talvez neste momento você pode começar a observar algumas intolerâncias que você tem ou algumas intolerâncias que você já observou na sociedade. Muitas vezes nós temos intolerância às pessoas do candomblé, da Umbanda. Nós temos intolerância ao ver alguém fazendo barulho em uma igreja perto da sua casa. Nós temos intolerância, muitas vezes, pessoas de outras religiões têm intolerância em ver um católico com seu terço, com a imagem de um santo. A gente vive em sociedade, a gente vive como cidadão, participantes da cidade, vivemos como políticos, debatemos assuntos da cidade, e muitas vezes ser político não é debater apenas assunto do gosto de todos, mas ser político também, quando a gente começa a ler a Constituição, começa a reconhecer os nossos direitos, nossos deveres, também muitas vezes ser político é debater assuntos espinhosos dentro da sociedade. Que nem eu estava abordando aí, questão do Estado confessional. Quando o Brasil deixou de ser um Estado confessional para ser um Estado laico, para ser um Estado onde que aceita e tolera e acolhe todas as religiões, todas as crenças. Então, bora recapitular aqui? No artigo 5 da Constituição Federal fala que toda pessoa tem o direito ao culto e à liberdade de expressão da sua crença e de pensamento. No direito penal, no artigo 208, para quem desrespeita a religião do outro, é colocado como danos morais e, ao mesmo tempo, tem uma pena de 1 a 3 anos de prisão com multa. Então, a intolerância, vamos falar primeiramente da intolerância, é a incapacidade em aceitar o que é diferente e não tolerar opiniões ou práticas que se diferenciam das suas. E muitas vezes são seguidas de atitudes preconceituosas, até mesmo de violência. Então, ser intolerante é não aceitar o outro, porque o outro tem um pensamento diferente, muitas vezes seguida de atitudes preconceituosas, gerando uma certa violência. Quando você não aceita o outro, a sua vontade é eliminar o outro, não é dialogar com o outro, não é fazer um diálogo sobre as ideias, pensamentos e crenças. E a proposta deste vídeo aqui é abordar sobre também a tolerância. A tolerância já é uma coisa contrária à intolerância. A tolerância é a permissão dada pelos adeptos de uma religião ou de um pensamento dominante na sociedade para que outras religiões e outros pensamentos existam com os seus cultos, ritos e suas práticas. Então, intolerância é a não permissão da manifestação de um pensamento, seja religioso, filosófico. Tolerância é a capacidade de você permitir a manifestação de um pensamento religioso ou filosófico na sociedade. E o governo, através da Constituição, ele escreve leis, os líderes escolhidos, os deputados, os governantes, eles se juntam para representar o povo, representar a diversidade religiosa, representar a diversidade social, cultural e etc. E criam constituições e leis que servem de baliza, de direção para a sociedade. Se existe um cidadão, um participante da cidade, vamos colocar que o Estado brasileiro hoje é uma grande cidade, onde existe esse código aqui, Constituição, onde existe o norte, onde devemos levar a nossa direção de ideias, de pensamentos. Então, toda vez que tem um debate público, um debate político, ele está baseado primeiramente, ou deveria estar baseado primeiramente, não na religião, mas na Constituição. O que a Constituição diz? O que a minha religião diz? O que a Constituição diz? O que a minha filosofia diz? O que a escola diz?
o que a Constituição diz, depois o que a escola diz. Então, quando a gente começa a estudar, começa a entender, a gente começa a debater. Aqui a gente começa a ter uma posição de cidadão na cidade, uma posição social, política. Não é à toa que ser político, hoje o termo está desgastado, está em desgaste. Quando fala político, você pensa aquela pessoa de terno lá em Brasília debatendo assuntos que você não entende. Mas ser político é você falar de assuntos propriamente das cidades. Seja assuntos do gosto de todo mundo, e todo mundo gosta de falar, e até mesmo ser político é você entrar em assuntos que causam intrigas, causam desavenças na sociedade, mas que precisam ser falados, precisam ser colocados em pautas para saber a opinião da sociedade, especialmente a opinião daquelas pessoas que são os representantes da sociedade, os mais de 500 deputados federais e estaduais e também os prefeitos, os senadores e os vereadores. Então, a sociedade ela funciona dessa forma, tem uma Constituição e o dever de todo representante da sociedade é ser uma pessoa que busca a realização da Constituição no meio político, no meio social e para que a cidadania do homem seja atingida cada vez mais na sua plenitude. Constituição Federal é a direção. O debate das ideias é o meio para chegar nessa direção. Muito obrigado por você ter me escutado até aqui. Se eu falei alguma bobeira, desculpe, coloque o que eu falei de errado. Mas aqui foi uma reflexão sobre a Constituição, sobre leis e direitos e sobre religião. Tchau, tchau e bons estudos para você. Fui!